um comentário, eu vou trazer uma opinião, que é a opinião minha do Conversa Mole, a respeito dessas barbaridades que a gente está vendo sendo cometidas por esses terroristas, esses canalhas, né, que estão ocupando as estradas, criando dificuldades e barreiras para as pessoas se locomoverem, e estão cerceando um direito de ir e vir de todos, e com atitudes como essa que estou mostrando aí para vocês, né, de um grupo de terroristas, na verdade, porque isso é uma ação terrorista, que foi feito em Sinop, lá no Mato Grosso, que, aliás, é o lugar onde os financiamentos são mais volumosos para esse tipo de ação, muito provavelmente provindos do agroterrorismo, né? De empresários mau caráteres e de pessoas extremamente mau caráter. Com essas atitudes, pessoas perderam órgãos para transplante, vidas foram levadas, né? Ontem eu vi o vídeo de uma senhora, Dona Sônia, que veio inconformada dizer que não deixaram ela atravessar para abraçar a mãe dela, que estava morrendo, e ela não conseguiu ver a mãe, né, porque não deixaram passar por uma barreira, a mãe faleceu sem a presença dela. Hoje, um senhor brigou, e um terrorista desse, um canalha, um idiota desse daí, né, dizendo que o cara não ia passar porque ele estava levando o filho dele para uma cirurgia nos olhos e que ele poderia perder a visão se não fizesse a cirurgia. E o mastodonte, os pilantra, né, dizendo claramente que ele não iria passar por ali, que não era um problema dele e que o filho dele perdesse a visão. Então esse é o retrato, né, desse tipo de gente que está fazendo esses bloqueios na estrada. E o que eu mais contesto aqui em tudo isso é que esse tipo de atitude, que esse tipo de movimento, que é um movimento extremamente golpista, nós já falamos aqui que fere artigos da Constituição, fere a lei do Estado Democrático de Direito, fere o Código Penal. E o que eu estou vendo aqui e que estou cobrando é das autoridades começarem a prender essas pessoas. Não adianta só começar a investigar, não, porque vai bloquear 40 contas, 50 contas, investigar. Enquanto não botarem na cadeia, né, esses caras que estão na rua, esses mandantes que estão fazendo esse tipo de ação, né, enquanto não forem para a cadeia, essa coisa não vai terminar. É como você falou, Júlio. Quanto mais barulho fizerem, mais eles conseguem se promover. Então, acabou, gente. Acabou. Perderam o mané. Né? Está na hora das instituições se movimentarem, das polícias colocarem essas pessoas na cadeia. Porque isso é crime, gente. Isso é crime, crime. E nós estamos vivendo um país sem lei. Então, essa é a minha opinião, é a opinião do Conversa Mole, que eu quero deixar estampada aqui, que as autoridades têm que começar a se mexer e parar de blá blá blá. Tá certo? E prenderem, botarem na cadeia tanto aqueles que estão fazendo esse tipo de protesto, quanto aqueles que estão financiando. Era isso, gente, que eu queria comentar. Ô, Jean, só para a gente fazer justiça aqui, né? Nesse caso de Sinop aí, os dois cabeças desses ataques que você mostrou aí foram presos. Um deles era empresário do agronegócio, né? E o outro, um dos capangas, né? Aí tinham meia dúzia, se não me engano, mas dois foram presos. E foram presos com armamento, foram presos com galões de gasolina, foram presos com 10 mil reais em espécie, se não me engano. Então, nesse caso, houve uma prisão assim, sumária, não precisou muita investigação, até por conta das filmagens, né? E eles podem, além da pena que prevê atos violentos por motivação política, como você disse, terrorismo, eles destruíram também patrimônio público, né? Foi um posto de
onde tinha da concessionária da estrada lá, que tinha ambulância, tinha guincho, tinha tal. Então, isso é lógico, tem aí uma implicação muito grande naquela comunidade aí, como foi o caso dessa senhora, como foi o caso desse menino que precisava da operação. Então, eu acho que a justiça tá sendo feita, viu? Muita gente reclamando, a gente pode questionar alguns métodos, mas eu acho que está funcionando. A Polícia Rodoviária Federal pode tentar tirar o corpo fora, dizendo que não tem verba para manutenção das viaturas, mas eu acho que está havendo punição, sim. E eu sou a favor de que se procure, sabe, se não existe nenhuma ferramenta na lei para esses crimes novos, esses crimes via internet, via grupos, eu acho que o Supremo está tomando as medidas certas, bloqueia, depois vê o que acontece. Embora tenha muita gente, né, que conteste que a pessoa jurídica não pode responder penalmente, tal, essas coisas, eu acho que cabe ao novo Congresso eleito começar a legislar, fazer uma legislação que inclua no Código Penal essas novidades aí que a gente está vendo por conta de internets e de redes sociais. A culpa é do próprio Congresso, né, que não fez uma lei. Não. Então, o judiciário é obrigado a ser legislador para evitar esse tipo de propagação dessas coisas que estão acontecendo. E tem que ser em cima do lance, né, Jean? Tem que ser em cima do lance, não dá para deixar para depois, não. Eu acho que tem que meter na cadeia. Eu não sei quem que comentou aí, alguém comentou que tem que realmente arrebentar. Eu acho que tem que arrebentar mesmo. Você entendeu? Porque o que eu tenho, aliás, eu até vi um comentário aqui de um desses comentaristas do UOL, que ele falou, pô, aliás, muito bacana foi a definição do Megali, Luiz Megali na Band News. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o protesto que ele fez com relação a esses bloqueios. Né? O Megali é um cara que eu gosto muito dele, ele foi muito influenciado por Boechat, tem uma linha do Boechat muito clara, e ele fez um comentário bastante duro, né, na Band News a respeito desses bloqueios. E eu também concordo, eu acho que às vezes dá vontade de você pegar meia dúzia de brutamontes e ir lá e dar nos caras que estão bloqueando a estrada. Porque é de uma atitude, de uma insensatez humana incompreensível. E o que eu vejo é essa paz, sabe, essa leniência com esse tipo de crime que está acontecendo. Esses caras na frente de quartel. Nós viramos um país, já era um país de merda. Voltamos a ser pior do que isso daí. Você entendeu? Nós estamos no lixo do mundo. Enquanto não houver uma firmeza na ação, né, de polícia para retirar esses caras daí, nós vamos continuar com essa palhaçada. Já encheu. Por mais que o cara tenha prendido esses 2 ou 3 aí, você entendeu, o Júlio? Mas a quantidade, você veja em Santa Catarina a barbaridade que está acontecendo lá naquele estado. Um estado que virou um estado nazista. Eu gosto de Santa Catarina, gosto da comida, gosto das coisas, mas, você começa a ficar com ódio dos moradores por ver esse tipo de ação nazista que está acontecendo naquele estado. Então, sabe, eu não concordo com esse tipo de coisa, eu acho que realmente teriam que tomar ações mais pesadas com relação a isso. Ô, Jean, agora a gente fica pensando aqui, eu concordo com o que você falou, acredito que o Marcelo também vai falar isso, eu acho que as ações que partem para esse tipo de atitude violenta tem que ser punido, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas agora, se eu tenho poder de prisão, se eu sou o braço armado aí do Estado, como é que eu vou prender aquele bando de doido que estava lá no Rio Grande do Sul, com um celular na cabeça chamando disco voador? Como é que você pode... tem que ter uma dose para esse tipo de pena, para esse tipo de punição. Para esses doidos que chegam a ser até pueris, chegam a ser infantis, ridículos,
e esses que estão com má fé praticando esse tipo de ato violento. Então, eu entendo que fica muito difícil para o Estado, vamos dizer assim, dosar essas penas, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, eu concordo contigo. Eu acho que tem que dosar as penas, né? Tem pena para maluco, tem pena para criminoso, mas Sim. tem pena pior para quem influencia, para quem fala, para quem influencia com atos e falas, né? Sobre Braga Com Neto. atos e omissões, com atos e omissões. E omissões também. Bem claro. O senhor Braga Neto, que, né, falou que não esperem aí, continuem mobilizados, o próprio Bolsonaro, o próprio Valdemar, com essa palhaçada da urna agora, tudo isso influencia e está promovendo essa escalada para a violência. Ô Marcelo, então, você assim, viu eles ontem... têm que sofrer muito. Você viu ontem o Vacef lá, o advogado, ele dizendo, eu sou o advogado do presidente Bolsonaro e vim aqui dizer para você... Numa barraca? Eu vi. Praticamente cupincha, né? Dando ordem direta para os manifestantes. Dando ordem direta, do chefe. Isso. Então, quem está ouvindo esse gaiato merece uma pena. Esse gaiato não, esse mau caráter. Isso aí é coisa estudada. E quem está falando merece outra pena. Como é que pode a OAB, pela história que tem de luta pela democracia, abrigar nos seus quadros um sujeito desse? É complicado, já, é complicado. E não tem lei, né? E não tem lei para isso. Mas eu acho que aqueles que cometem crime, o cara lá que está botando lá o celular na cabeça para chamar ET, esse para mim é outro tipo de pena. O cara tem que ir para um manicômio. Não. Né? Eu acho que a pena dele de aparecer na internet, acho que a pena dele de aparecer na internet, ele já pagou os pecados. Agora, o cara que está interrompendo uma estrada, é diferente, é lógico. A gente vê vídeos aí de caminhoneiros sendo ameaçados, dando Não, carretas queimadas, 3 carretas queimadas. Carretas queimadas? Sabe, a gente nem sabe se tem seguro, às vezes é do motorista autônomo, é complicado. Entendeu? Esse tipo de coisa, fechou a estrada, vai lá a polícia e prende, não tem, sabe, esquece Polícia Rodoviária Federal, esquece não sei o que, é polícia militar mesmo, vai lá e prende o cara. Mas aí você tá, Jean, aí nós vamos cair num outro problema que dá mais uma hora de discussão. Hoje, o Alexandre de Moraes convidou os comandantes das PM para uma reunião, em princípio, o argumento que ele usou foi para fazer uma avaliação da parceria, né, Polícia Militar e os tribunais regionais eleitorais sobre as eleições. 2 comandantes não foram. Disseram que não iam. Um de Santa Catarina, né, e o outro do Paraná, se não me engano. Não, e muitos bolsonaristas estavam acusando ele de como que é subversão da ordem constitucional. Que o Supremo não tem... não é executivo, não tem autoridade sobre as polícias, teria que ser os governadores. Então a cadeia de comando vai sair bem combalida desse governo Bolsonaro. Mas esse pessoal que em vez de vacina dá remédio para verme, no caso de uma pandemia, então eles podem... quer dizer, o bom senso está todo invertido aí, mas tudo bem. E continua, né, Marcelo? Hoje, por exemplo, está valendo que a Anvisa determinou, sugeriu que nos aeroportos, nos voos aéreos, o uso de máscara, né? Isso. Ele falou que isso é mais uma imbecilidade da Anvisa, cara. Continua, não aprenderam nada. É revoltante, é lamentável e chega a ser revoltante. Gente,